Olá, bem-vindos à nossa aula de História. Hoje nós iremos falar um pouco sobre a economia cafeeira. Então, ao longo de todo o processo de colonização, passamos por alguns ciclos, né? O ciclo do café, o ciclo da cana-de-açúcar, o ciclo do ouro, enfim. Hoje nós iremos conhecer um pouco mais sobre a economia cafeeira, abrindo o livro na página 410, onde nós temos aqui falando um pouco sobre esse tipo de economia que ocorreu no nosso Brasil e que a gente sabe que ainda existe até hoje. Então, a agricultura foi a primeira atividade econômica, né, propriamente dita, realizada no nosso país. E desde o princípio da colonização, a agricultura era baseada principalmente no comércio e exportação. Não no comércio interno, mas principalmente no comércio externo, levar os produtos que eram produzidos no nosso país para outros países. Este era o principal objetivo. A economia cafeeira ocorreu nos mesmos moldes das produções do Brasil colonial, ou seja, através de monocultura. Afinal, o que é monocultura? A monocultura é uma produção agrícola que ela é baseada em apenas um tipo de produto, que seja algodão, que seja café, que seja cana-de-açúcar. Então, baseia-se apenas em um por vez. Um exemplo para que a gente possa compreender um pouco melhor. Nas lavouras que a gente vê aqui onde a gente mora, no local onde a gente mora. A gente sempre, quando vai na zona rural, a gente sempre vê que no inverno os agricultores realizam a plantação no mesmo terreno de milho, feijão. Não é verdade? Então, isso não se caracteriza como uma monocultura, porque existe mais de um tipo de produto ali plantado, certo? Então, a monocultura consiste em apenas um produto. Logo neste quarto parágrafo, nós conhecemos a origem do café. Então, o café é de origem africana e foi trazido da Guiana Francesa para o Brasil pelo sargento-mor Francisco de Melo Palheta no século XVIII. Então, aqui fala um pouquinho sobre a origem do café. Logo abaixo, nós temos uma imagem de escravos que trabalhavam em uma fazenda de café, isso no Rio de Janeiro, em 1882. E após a leitura que vocês irão realizar desta página, nós iremos para a atividade na página 411, onde nós iremos resolver apenas duas questões. A primeira, observa a imagem e responda as questões. Nós temos as letras A e B. Quais elementos compõem a paisagem? Então, esta paisagem aqui é composta por quais elementos? O que tem nesta paisagem? Vocês irão falar o quê? Plantações, casas, pessoas trabalhando, enfim, irão fazer uma análise e escrever o que tem nesta paisagem, certo? Letra B, qual é o contexto histórico retratado nesta obra? Então, fala sobre o quê? Uma plantação de quê? Que nós estamos estudando, destinada a quê? Nesta época, a produção cafeira era destinada a quê? À exportação? Ou era apenas a produção local para ficar no nosso país? Em que tempo aconteceu isso? Qual foi o século? Certo? E a segunda questão, iremos fazer uma observação deste gráfico e explicar o que é possível afirmar sobre a produção cafeeira em comparação com os demais produtos no período. Nós temos aqui os anos, né, a produção de 0 a 100%, e nós temos aqui os nomes, que não vai dar trabalho para a gente compreender: o café, açúcar, tabaco, que é a produção do fumo, algodão, borracha, couro e pele e outros produtos. Com isso, vocês irão explicar. A produção do café ocupou uma parte pequena, um período pequeno. Qual foi o produto que mais a gente pode notar que aconteceu de exportação? Foi o café, foi o açúcar, enfim. Irão fazer a análise desse gráfico e, de acordo com as palavras de vocês, responderem esta questão, fazendo a análise do gráfico e informando o que vocês conseguem visualizar, tá certo? E a gente finaliza nossa aula de história de hoje. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Um excelente dia para todos. Até a próxima!